Paz do Senhor Jesus, a todos vocês que mais uma vez, pela misericórdia do nosso Deus, chegamos até segundo dia do mês de abril de 2023. A graça, a honra e o louvor seja dado ao nosso Deus. Vamos orar para iniciar. Ó soberano Deus, altíssimo, grandioso, sublime e perfeito, por tua grandeza, Senhor, nós te adoramos. Por tudo que tu és, nós te louvamos. Ó Pai de amor, por tua tão grande salvação, porque o Senhor é aquele que tudo pode e nada pode impedir o teu querer e a tua grande e misericordiosa vontade, sempre para nos abençoar. No nome de Cristo Jesus, ó Deus Santo, te agradecemos por mais uma semana que tem se passado debaixo da tua guarda, da tua proteção, do teu cuidado. Que o Senhor esteja falando com cada um de nós neste momento e que temos este privilégio de participar e compartilhar da tua santa palavra com esses teus filhos, com aqueles que estarão vendo este vídeo em um dia futuro. Que o Senhor também esteja com cada um deles em cada lar, concedendo a graça e a sabedoria para compreender a tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo fale no nosso coração, usando a cada um de nós como vaso de honra e de louvor ao teu santo nome. Aceita o nosso louvor, atende à súplica desses teus santos que buscam a ti. No precioso e santo nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos e te pedimos a tua presença santa. Tu és fiel em tudo, ó Deus Santo, e tem-nos abençoado sem merecermos, mas chegamos até aqui por causa do teu amor. Em nome de Cristo Jesus amado, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, é que nós te agradecemos e te pedimos a tua presença santa em mais esta oportunidade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, meus amados irmãos, aqueles que estiveram conosco pela manhã, aqueles que estão conosco neste momento, aqueles que estão vendo através deste vídeo. Somos gratos a ti, somos gratos a Deus que tem permitido que possamos estar juntos, reunidos, em união e principalmente em comunhão com esses irmãos que sempre têm estado ao nosso lado, que têm nos incentivado a continuar. O nosso tema da nossa pequena e curta e sempre breve e simples reflexão da palavra do Senhor, nós temos como tema estimado pelo Senhor. E teremos como nosso texto base, o livro do profeta Isaías, no capítulo 66, nos versículos 1 e 2. Aquele que tem a sua Bíblia pode acompanhar na sua Bíblia, porque não colocamos na tela os versículos bíblicos. No livro de Isaías, profeta Isaías, mais ou menos no meio da sua Bíblia, no capítulo 66, versículos 1 e 2, que diz assim: Eis a palavra do Senhor. O céu é o meu trono e a terra, o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, e ao que treme à minha palavra, ou seja, aquele que tem temor e tremor diante da palavra de Deus. Então, vamos com certeza aprender um pouco mais sobre o nosso Deus, fazendo uma pequena meditação sobre estes versículos que escreveu então o profeta Isaías. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Então louvaremos ao Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. O primeiro hino é de número 116, que diz: Livre estou. E se livre estamos é pela graça, não é por merecimento, não é por
que somos maiores ou melhores do que outros. Inteiramente a graça divina. Vamos louvar então. 1, 2, 3. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Livre estou, livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Sim. Aleluia, pela fé, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Bem, então não é por merecimento, sabemos, não adianta fazermos boas obras sem ter fé. Precisamos ter esta fé, esta salvação e assim estas boas obras acompanharão a salvação. Amém. Então aleluias ao nosso Deus. É pela fé que nós temos certeza que nós estamos livres, como fizemos um vídeo anterior, né? Vivendo em liberdade. Então, se eu livre estou, é porque eu estou vivendo em liberdade, debaixo da liberdade de Cristo, que é muito melhor do que da liberdade deste mundo, esta liberdade pecaminosa deste mundo. Nosso segundo hino, de número 577, que tem como título Em Fervente Oração. Hino da nossa harpa cristã, 577. 1, 2, 3. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor
atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, sim, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Amém? Então, o altar do Senhor, como comentou a nossa irmã, o altar que no Antigo Testamento, o Santo dos Santos. Hoje conversamos também com alguns irmãos queridos. Então, o Senhor permitia que os sacerdotes se achegassem ao altar, mas o povo, nunca ao povo foi permitido chegar ao altar, ao Santo dos Santos, aquilo que estava depois do véu. Mas com Cristo Jesus, o véu se rasgou de alto a baixo, com a morte de Cristo Jesus. E então todos nós podemos nos chegar ao altar de Deus. Por isso que quando tudo deixares no altar, mas o sentido, né, deste altar que nós chamamos não tem nada a ver com um altar construído de mármore, de madeira, não é isso. É clínico. Então, graças ao nosso Deus bondoso. Agradeço a Deus, então, com certeza, por mais um ano de vida que deu a minhas duas irmãs e a mim, neste mês de março, e demais aniversariantes do mês de março, que nos lembramos no domingo passado, no domingo anterior a este, mas temos sido grandemente abençoados, temos testemunhas de que, e somos testemunhas, e também temos testemunhas que podem testemunhar do que o Senhor tem feito na nossa vida, não somente de Roberto e Mieco, mas de os nossos familiares todos, que o Senhor tem abençoado, porque muitos nós sabemos que
já se perderam no meio da estrada, no meio do caminho, e não chegaram então a receber as bênçãos prometidas do Senhor, porque nós sabemos que aqueles que olham para trás, aqueles que desfalecem no meio da caminhada, não receberão a coroa, como Paulo disse. Então, ele diz: combati o bom combate e acabei a carreira. Não larguei a carreira pela metade, não. Ele diz: acabei a carreira. Então, com certeza, é pela misericórdia do Senhor, é pelo favor do Senhor que temos chegado até aqui. Esperamos também, como Paulo disse, né? Acabei a carreira. Então, o Senhor continua conosco. Sei que o Senhor continua com todos esses que nos ouvem, com todos aqueles que servem ao Senhor com alegria. E somos muito gratos a Deus. Também pela confraternização desta tarde, deste almoço que tivemos com os irmãos, o que somos gratos ao Senhor por esses irmãos e aqueles que não puderam estar conosco também. Somos gratos a Deus. O Senhor tem sido maravilhoso. E gostaria de pedir, então, oração em favor da Bianca, que devido a este horário, e também ela mora em Portugal e o horário também não é muito propício para ela estar em contato conosco neste momento, o que é usual para ela devido ao fuso horário de onde ela mora. Mas peço as vossas orações, que o Senhor continue abençoando esta jovem, ainda jovem, que possa o Senhor dar a vitória e conceder os desejos do coração desta filha amada do Senhor. Então já está bem melhor de saúde, a irmã Mieco, então com Tomás. E agradecemos também a comunhão e a união desses irmãos que com o coração sincero podem estar conosco. O irmão Anderson e a irmã Keiko foram para uma outra cidade, não é um outro estado, uma outra cidade, mas não puderam, talvez não poderão estar conosco, assim como o Júlio Kaoru Emura, a sua esposa Simone, a Sofia e o Noah, que estiveram na igreja onde eles congregam, lá a 1.000 quilômetros de distância daqui, ao sul do Japão. Mas como, apesar do culto ser às 11 da manhã, mas eles acabaram então regressando um pouco tarde e já enviaram a sua mensagem. E nós agradecemos a Deus também por esse casal e esses dois pequeninos. Estes são os meus agradecimentos. E vou aqui com a irmã Luzinete, que está conosco. Que o Senhor esteja ali abençoando. E juntamente com o irmão Alexandre Bonetti. Por gentileza. Luzinete. Alô? Amém. Quero agradecer a Deus também pela vida do pastor Roberto, por mais um ano de vida que Deus concedeu para ele, pela grande salvação, transformação, bênçãos pela família, pelo ministério dele, por tudo que Deus tem feito na vida dele. Eu louvo a Deus. Só tenho que agradecer. Muito. Então, que Deus continue abençoando. Grandemente agradeço pela família maravilhosa que Deus deu para ele também. E eu quero agradecer por isso e também agradecer por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. E quero continuar pedindo pela minha família, pelos meus pais, para o Senhor nos dar vitória e direção em algo que a gente tem no coração. E continuar pedindo oração pelo Brasil. Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Amém. Muito grato. Então, a irmã Luzinete agradece ao Senhor e somos agradecidos pelas palavras dela em nosso favor. Que Deus também esteja continuamente abençoando a Luzinete e aos seus familiares. Nós pedimos as vossas orações. Lembre-se deste casal que também tem estado conosco já de algum tempo. Vamos aqui com os nossos irmãos, então. Irmão Melvin Santana, aqui os nossos sinceros agradecimentos a esse casal e
a nossa querida Débora. Tem a palavra, irmão Melvin, por gentileza. Amém, pastor. Amém. Também eu quero me aproveitar aí das palavras da Rosinete. Eu tenho motivo de muita gratidão a Deus pela vida do pastor Roberto, esse homem aí que foi colocado por Deus aí no meu caminho. A gente sabe que isso não é à toa, isso é plano de Deus. Então, eu quero muito agradecer a Deus pela sua vida, para que Deus possa te continuar preservando em graça, em sabedoria, que assim como o Senhor foi vaso de bênção na minha vida, que o Senhor continue a ser sal da terra e luz do mundo, nesse mundo, a fazer diferença. Amém. Sendo usado por Ele e continuando, porque, pastor, o Senhor é um guerreiro. E a gente sabe que aquele que realmente põe a mão, que vai para a obra, o Senhor abençoa. Amém. Aquele que dispôs o coração, né? Junto com você, contigo, a sua esposa também, que te suporta também em oração, junto nessa caminhada. Então, a minha gratidão hoje, de verdade, é agradecer a Deus pela vida desse homem de Deus, que Deus colocou na minha vida, que é a sua vida, pastor. A gente também agradece, sim, a gente tem muito que orar pela nossa família lá no Brasil, pela nossa nação, mas hoje, motivo de graça de verdade, assim como a Rosângela já disse, é louvar e agradecer a Deus por mais um ano, que o Senhor continue te preservar com saúde e mantenha esse ministério. Em nome de Jesus. Irmã Renata? Eu concordo com as palavras do Melvin. Agradecer a Deus pela sua vida, pelo que o Senhor tem feito, e Deus continue usando sua vida grandemente. E agradecer por essa semana que passou, mais uma semana abençoada, que ocorreu tudo bem. Deus tem cuidado de nós em cada detalhe. Amém. Muito grato, então. Amém. Deus abençoe por essas palavras confortantes e preciosas. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Irmã Maria. Agradeço a todos. Bênção de Deus. Boa noite, bom dia para todos. Maravilhoso. Eu também, eu fui salva vendo o meu cunhado, Roberto, entendeu? Porque eu vi ele antes de ser salvo e depois de ser salvo, né? E quando eu ouvi aqui no Japão, quando ele veio aqui no Japão, já faz 28 anos, né? Que eu fui salva. Isso seria um testemunho que eu... faz 28 anos que começou o culto brasileiro, eu comecei junto, né? Com eles, Amém. praticamente, né? O culto foi depois, né, Roberto? Acho que foi depois. Foi depois. Um ano e meio depois, né? Então, eu vi a transformação do Roberto. Eu fiquei chocada de ver a transformação dele. Aí eu falei assim, eu quero servir a esse Deus também. Né? Porque eu vi ele assim, muito sério, né? Porque antes ele era totalmente diferente, é o oposto que vocês conhecem ele, né? Hoje, né? Então, eu falei assim, eu quero conhecer esse Deus que transforma as pessoas. E assim, eu segui e faz 28 anos que eu sirvo esse Deus e graças a Deus estou firme, né? Foi difícil, né? Foi no começo muito difícil, né? Porque, como Cristo diz, né? Que é difícil, assim, aceitar. Quando é da família, é mais difícil a aceitação, né? Sim. Do que aceitar estranho. Todo cristão sabe disso, né? Vamos Dificuldade hoje, da família, né? isso. Aceitar. Mas foi difícil no começo, entendeu? Porque crescemos juntos, né? Praticamente, fomos crescendo. E quando a gente está perto e quando está longe é muito diferente. A gente conhece os defeitos das pessoas. Às vezes é difícil aceitar muitas coisas, mas o Espírito Santo ensina todas as coisas e mostra que a gente não é perfeito, que, né, todos precisamos dele, né, para ser transformado, para crescermos, né, que precisamos todos um dos outros para crescer junto em Cristo, né. Amém. Isso, muito grato. de glória em glória. Amém. Eu ia dar um testemunho, a amigo pediu para dar testemunho, mas não vou não. Melhor testemunho que a Luzinete deu, o Luzinete, o Melvin e a irmã Maria. Só isso. Agora eu vou pedir um testemunho em Nihongo. Namida.
Yoroshiku onegaishimasu. Do desu ka? 感謝。 Meu marido só agradece, só tem agradecimento, ele diz. Amém. Muito grato, então. Amém. Então vamos orar ao Senhor. Muito grato. Com a irmã Mieko fazendo aí as suas petições, Eu também, finalizando as bom dia, petições. boa noite, a paz. Eu também só tenho que agradecer a Deus, né? Não esquecendo de lembrar das pessoas ausentes hoje, né? Porque nós estamos em pequenas quantidades de pessoas, mas muito confortável, graças a Deus. Eu também tenho que agradecer muito a Deus pela vida do meu Aleluia. esposo. Ele orou 10 anos para minha conversão. Geralmente é o oposto. As mulheres que oram pelo marido, o meu caso foi diferente. Meu marido que orou 10 anos para eu realmente aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e foi uma bênção. Foi uma pena não ter aceitado antes. Amém, Jesus. Mas Deus teve que me trazer neste país para realmente começar do zero a minha vida espiritual. Em nome de Jesus, só tenho que Amém. agradecer. Bom, Nada nos separe do amor do Senhor. Então vamos orar ao Senhor para que o Senhor possa então atender aos desejos dos corações, não somente desses que nesse momento testemunharam e falaram daquilo que o Senhor tem feito na vida deles, e que cada um de nós possa realmente cumprir aquilo que o Senhor quer da vida de cada um de nós. Este que é o mais importante. Se nós viemos a este mundo, não foi por acaso, mas como nós não viemos a este mundo por acaso, mas sim por um propósito justo, santo e bom do Senhor, Amém. devemos então nos esforçar para cumprir esse propósito. Amém. E se nós fizermos a palavra de Deus, Jesus disse, se eu fizer somente isso, eu ainda sou inútil, servo inútil, porque estou fazendo só aquilo que me mandam fazer, o que a palavra me ordena para fazer. Então, devemos nos esforçar para fazer um pouco melhor, ou melhor do que nós normalmente teríamos que fazer. Vamos nos esforçar. Nada mais que isso, mas é tudo pela graça do Senhor. Vamos orar ao Senhor para que Ele possa, então, estar abençoando a cada um desses pedidos. Reitero mais uma vez em favor, então, da Bianca, que o Senhor esteja abençoando. Mas também da irmã Maria Sato, que não pode estar conosco, o irmão Anderson e a Keiko, como mencionei, que o Senhor esteja abençoando eles também. E a Simone e o Kaoru, que também, por um motivo justo, não podem estar conosco. Ó soberano e altíssimo Deus, em tudo te louvamos e te agradecemos. Se o Senhor nos concedeu esta vida e esta vida maravilhosa e preciosa até este dia presente, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos publicamente, porque o Senhor é digno de toda esta honra e este louvor e esta glória, e nada a nenhum de nós, ó Senhor, porque nada somos, nada podemos fazer, mas o Senhor é Deus fiel, não tem falhado as tuas promessas na nossa vida, e nós te louvamos por este lar, por esta família, te louvamos e te agradecemos porque tem nos trazido para este lugar com um propósito maravilhoso, justo, santo e bom, e nós te bendizemos porque tu és Deus sublime e faz todas as coisas perfeitas. Tenha abençoado-nos com a companhia desses irmãos que sempre têm estado ao nosso lado. Não fazemos mais do que a nossa obrigação para todos eles e o Senhor sabe e conhece o nosso coração. Continuamos a buscar a tua presença em favor da nossa irmã, do nosso irmão em Cristo que estão no Brasil, que estão distantes, aos familiares da irmã Luzinete, assim como os filhos, ao seu esposo Alexandre Bonetti, nosso querido irmão em Cristo, que o Senhor esteja concedendo o desejo, o intento do coração deles, neste propósito maravilhoso, Senhor meu Deus e Pai, em favor dos familiares dela, no nome de Cristo Jesus. Nós te pedimos as bênçãos
a todos esses familiares, tanto da irmã Luzinete como do nosso irmão Alexandre Bonetti, que estão ali no Rio Grande do Sul. Pelos familiares também, ó Deus Santo do Júlio Kaoru Emura, seu pai, aos seus familiares todos, seu pai que regressou ao Brasil devido a essas dificuldades de saúde, que o Senhor esteja abençoando ele ali, concedendo esta graça maravilhosa da salvação e da vida eterna, Senhor meu Deus, tornando-se perseverante na tua palavra. Ó Senhor, acrescenta a fé a cada um de nós. Ao nosso irmão Anderson, nossa irmã Keiko, que não estão conosco, também continua abençoando. O lar e a família do Anderson, o lar e a família do Keiko, também aos familiares da Simone, aos familiares da Simone, ó Pai, ainda que não conheçamos, mas todos estão debaixo do teu olhar amoroso. É no nome de Cristo Jesus, pelo Noah e pela Sofia, Pai. Aos irmãos em Cristo ali da igreja, do pastor Curso, continua abençoando, porque eles têm concedido esta oportunidade desses teus filhos também estarem congregando ali. E a demais irmãos que lá estão, em Nihama, que o Senhor esteja abençoando, o irmão Valdecir, a sua esposa e demais irmãos em Cristo que lá estão, de todas as nacionalidades que estão ali naquela congregação. Ao nosso irmão Anderson, as tuas bênçãos. A nossa irmã Keiko, as tuas bênçãos. O nosso irmão Melvin, servo de Deus também, que louva e engrandece o teu santo nome, não somente com a voz, mas com a vida. Assim como sua esposa Renata, a sua filha Débora, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, e o teu nome seja sempre engrandecido e seja sempre louvado através destas vidas. Ao irmão Nishimura, que o Senhor esteja abençoando todos os passos desse teu filho, assim como cada pedido que ele tem feito, cada pedido intercessório em favor dos seus amigos e colegas e companheiros que estiveram com ele no passado, mas o Senhor esteja abençoando a cada um, assim como os familiares dele, que ali estão em Hiroshima, Nagasaki, distante de nós, mas perto do Senhor, que o Senhor esteja salvando, curando, restaurando e restabelecendo. A nossa irmã Maria, pelo seu testemunho, agradecemos ao Senhor e que o Senhor também esteja abençoando o lar desse casal, o trabalho das mãos, concedendo esta vida e esta vida maravilhosa em abundância que a tua palavra nos garante. A irmã Maria Sato, que o Senhor esteja abundantemente também abençoando as dificuldades, os problemas enfrentados, que ela possa, Senhor meu Deus, entregar no teu altar, diante de ti, Pai, e ela com certeza possa testemunhar do teu amor e da tua grande e infinita misericórdia para com todos os nossos pecadores. A cada um desses pedidos, nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos no santo e precioso nome de Cristo Jesus. Também cada um daqueles que nos veem, que nos assistem, continua a abençoá-los abundantemente. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós te pedimos, te agradecemos, Senhor. Amém. Glórias ao nosso Deus. Louvado e engrandecido. Vamos aqui, então, retornando ao nosso texto, para uma pequena e curta meditação. Claro que alguns podem até dizer que talvez não é um texto propício para esses dias, né? Mas toda a palavra de Deus é para todos os dias da nossa vida. Então, depois eu comento também mais no final. Mas a palavra do Senhor escrita no livro do profeta Isaías, no capítulo 66, no versículo 1 e 2, ele diz assim: o céu é o meu trono, o trono do Senhor está nos céus, e a terra, a qual nós vivemos, é o estrado dele colocar os seus pés. Então, o estrado é algo, para quem não se lembra, é uma peça de madeira onde colocava os pés acima para não ficar no chão de terra, no chão batido, como nós dizemos. Não é como hoje que nós temos o carpete, tem o assoalho, o carpete, a meia, não tinha nada dessas coisas. Então,
o estrado dos pés do Senhor, é onde ele coloca os seus pés, como se fosse um local de descanso. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Qual casa seria? Como edificaríamos uma casa para o Senhor? É o que ele pergunta. Tal casa será o meu local de descanso? Evidentemente, impossível. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe? Tudo ele criou, tudo é por causa dele, tudo é que foi criado por sua palavra. E só assim, tudo o que há e que veio existir, tudo foi feito por ele. Então ele diz: darei, pois, a minha atenção e a minha estima a este. Dois pontos. Quem? Ao humilde, aquele que se humilha, em oposto ao arrogante, aquele que é altivo, e aquele que se considera superior aos demais. E arrependido de espírito. Então, ao humilde e arrependido de espírito. Não é ao humilde e ao arrependido de espírito. É humilde e. São duas características. E arrependido de espírito. E também aquele que treme à minha palavra. Diante da palavra do Senhor, nós devemos, com certeza, temer e tremer. Então, veja que esse nosso sublime e maravilhoso Deus criou todas as coisas, sendo que o seu trono está nos céus, sim, sabemos, e a terra o estrado dos seus pés. Mas, em 1 Reis, no livro de 1 Reis, no capítulo 8, no versículo 27, nós encontramos algo também importante, que diz assim, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, então são bem acima, céus dos céus, não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então, sabemos que Salomão, por exemplo, edificou um templo. Então, depois este templo que foi edificado em Jerusalém. Então, essa daí poderia ser o quê? Uma casa que alguém edificou, que homens edificaram, poderiam ser a casa do Senhor? Aí ele diz, não? Nós vemos que, mesmo assim, o nosso Deus habita dentro de vasos frágeis como nós. Então, ele não habita dentro, ele passou a habitar aqui, este habitar é bem entre aspas, em tendas, onde havia a arca, sim, mas aqui ele está tratando de um templo, de um local onde que o Senhor habita, é ali que ele descansa. Não, o seu trono está nos céus. Então, ele está onde existem pessoas, nas quais ele habita. Então, dentro de pessoas. Diante de tão maravilhosa grandeza que o nosso Deus é, mesmo assim, ele nos assegura que estima ao humilde e ao contrito de coração, de espírito, e daquele que verdadeiramente depende dele. E quem é? O que significa estima? Estimado. Bom, tem dois significados para estimado em português. Estimado é aquele que é tido em alta consideração. Então, você estima o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu pastor, o seu irmão em Cristo. Então, é aquele que você tem, é uma pessoa que você tem em alta consideração. Essa pessoa goza de grande admiração de você, tem grande admiração por esta pessoa. Você tem grande afeição por esta pessoa. Tá? Então, isso é estimado. Então, se nós somos estimados pelo Senhor, nós devemos ser gratos a Deus, porque isso é maravilhoso para cada um de nós. Um segundo significado, então, da palavra estimado pode se referir a um determinado preço ou valor, que é o que nós
utilizamos no Brasil. Então, o valor estimado de um terreno, o valor estimado de um carro. Então, é um preço que nós... vou jogar um preço tanto. Então, isso é um preço estimado, ou seja, é aquele preço que eu considero que aquele veículo ou aquele terreno vale. Posso estar estimando para cima ou estimando para baixo este valor. Então, existe esse significado para a palavra estimado. Mas não é o nosso caso. O nosso caso é o primeiro. Então, ser humilde significa o quê? Porque ele disse, ele estima ao humilde. Humilde significa aquele que se diminuiu voluntariamente. Ele não faz nenhuma exigência do seu local na hierarquia, por exemplo, da empresa. Ele tem o seu cargo na empresa, ele é o segundo, ele é o diretor, ele é o terceiro, é o quarto, mas ele se diminui voluntariamente. Primeiramente, diante de Deus, que com certeza devemos nos diminuir, e diante dos homens, sem aquela falsa modéstia, evidentemente, mas sim uma humildade autêntica, original. Eu tenho que me diminuir, porque a palavra de Deus diz, considere os outros superior a si mesmo. Não é o contrário. Então, eu devo sempre considerar os outros superiores a mim mesmo. Esta nação, existem pessoas que fazem desta forma. Não sei se é por humildade genuína ou não. Não posso avaliar. Mas, para sermos estimados pelo Senhor, precisamos nos arrepender. Então, eu tenho que me arrepender daquilo que eu fazia, de errado. Se eu fazia certo, vou continuar fazendo certo. Se a palavra de Deus me permitiu, ou me permitia e vai me permitir fazer aquilo que eu fazia no passado, eu vou continuar fazendo, porque a palavra de Deus me permite. Agora, se ela não permitia, eu vou ter que parar. Isso significa arrepender. Então, este é a chave para sermos estimados por Deus. Para ser o quê? O Senhor tem aquela afeição por nós. Então, não que ele vai fazer acepção de pessoas, vai gostar mais de mim ou mais do outro. Não, não é isso. Não tem isso. Na palavra de Deus, não. Somos todos iguais diante dele. Mas esta afeição existe sim. Quando o Senhor atende a oração, aquele que busca a oração com o coração arrependido. E devemos nos diminuir e mortificar o nosso eu, o que é muito difícil, pelo menos para mim. Então, nós gostamos, muitas vezes existem pessoas que você utiliza o eu antes de qualquer outra pessoa. Nós fomos ao restaurante. Eu, a minha esposa, o irmão... não. Não tem eu. Eu é o último. Foi o João, Pedro, Tiago, a minha esposa e eu. Então, isso significa... Mas não vai fazer porque eu estou dizendo não. É porque é uma forma de expressar. O outro vai ouvir. O mínimo eram umas boas maneiras, como falou a irmã Mia. Tá? Então, o Senhor também não se agrada, sabemos, daquele que é autossuficiente, que não quer depender de Deus. As pessoas desse país aqui dizem que quem busca a Cristo, quem busca a Deus é fraco. Realmente, ser cristão é para fraco, graças a Deus. Porque quando eu sou fraco, aí que eu estou forte. Então, vou continuar sendo fraco, sim. Não me envergonho de ser fraco, não. Já posso ter sido autodependente no passado, mas autodependente ter o meu eu como principal. Isso foi no passado. Graças a Deus, o Senhor concede esta graça de nos transformar. Então, quando reconhecemos a nossa miserável condição de pecador, né? Então, foi o que João Batista pregava. Então, quando eu reconheço a minha condição de pecador, que é uma condição realmente de miserável, e
A partir de então, nós nos arrependemos e depois deixamos de lado esses prazeres pecaminosos que tão de perto nos rodeiam, não? Deste mundo. Então passamos a ser estimados por Deus, Amém. que é o resumo desses versículos, se formos analisar. Então, eu tenho que reconhecer que sou pecador? Sim. Tenho que reconhecer que eu dependo de Cristo? Sim. E também ter uma vida nova, revestivos desta vida nova e deixando aqueles prazeres que realmente são muitos e são, né, aparentemente, prazer é prazeroso, é claro. Não podia. Vamos usar outra palavra. Esses prazeres são muito deliciosos, vai. Mas esses prazeres pecaminosos deste mundo devem ser o quê? Deixados para trás. Então, que caminham para a morte, isso. Então, passamos a ser estimados por Deus, se andarmos, praticarmos desse jeito. O espírito contrito, o que é o espírito contrito? É aquele que está genuinamente arrependido e o seu corpo mortificado para o pecado. Não se esqueça que os mortos não pecam, né? Já viu algum morto pecar? Não. Então, ou seja, por isso que o meu corpo tem que ficar morto para o pecado. Certo? Porque se meu corpo ficar morto para o pecado, o morto não peca. É só vivo que peca. Você não pode se esquecer. Estou falando o óbvio, né? Então, o nosso corpo deve estar mortificado para o pecado. Não é para a vida, para viver, não é isso. Então, morto para o pecado, eu não vou continuar praticando o pecado, porque o morto não peca. Então, é óbvio, é claro. Aquele que tem um espírito contrito, ou seja, que sabe, que conhece, que depende inteiramente do Senhor, aquele que tem esse espírito contrito, ele depende inteiramente da ação do Espírito Santo. Ele não é mais o eu. Eu faço isso, como disse Davi, se não me engano é Davi, ou é Salomão. Plantei vinhas, construí açudes para mim, plantei vinhas para mim, fiz um monte de coisas para mim. Ou seja, esse é não tem o espírito contrito. Claro que isso daí não é, eu creio que não foi diretamente do coração dele, mas não sabemos, né? Está na palavra do Senhor é porque é realidade. Então essa pessoa tem que depender inteiramente da ação do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ou o Espírito Santo, o qual nos ama, o Espírito Santo também nos quer salvar e libertar do nosso eu. Então, como é que eu vou sobrepor ou subpujar o meu espírito, o espírito do Roberto, do eu? Cada corpo tem um espírito próprio. O corpo fica e o espírito volta para Deus. Ou algumas vezes a palavra alma, mas vamos falar espírito para neste momento. Então, o Espírito Santo, ele nos ama, porque não se esqueça que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, ele nos ama, ele nos quer salvar e libertar do nosso eu, que atrapalha a nossa vida para com Deus. Então, do pecado e da nossa dependência, ele quer nos libertar do nosso eu, do nosso pecado e dessas ofertas contaminadas deste mundo presente, a qual nós vivemos e não tem como se livrar delas a não ser através do Espírito Santo que Cristo Jesus enviou e habita em nós. Então devemos buscar em Deus e na sua palavra a verdadeira humildade, a simplicidade sincera que leva a uma humildade verdadeira e autêntica, e a dependência também original e autêntica e total ao Senhor. Dependência total do Senhor. Não é 50% e 50% um pé no mundo, como tem um ditado brasileiro. Então, Deus não tem prazer em pessoas que se consideram também melhor que as outras, ou se vangloriam dos seus talentos. É porque eu canto melhor, é porque eu toco melhor, ou é porque eu prego melhor. Não tem nada disso. Melhor que o cantor é o louvor. O louvor é que
que toca na pessoa, não é o cantor. Não estamos no mundo, não? Se louvamos ao Senhor, é o louvor que tem que tocar nas pessoas. Então, não somos nós, nem o que pregamos, nem o pregador, mas sim aquele que prega, com certeza, né? Não o pregador, mas assim, a palavra de Deus, nem o pregador, nem o que prega, nem o que leva a mensagem é maior do que a mensagem. A mensagem, como fez João Batista. Eu não sou melhor que a mensagem, eu vou diminuir e o Senhor vai aumentar. Foi o que ele disse. Então, que ele cresça e eu desapareça, disse João. Então, é isso. E não devemos nos vangloriar de nada daquilo que o Senhor tem nos concedido. Mas o Senhor tem prazer naqueles que tremem diante da sua palavra. Ouve a palavra, obedece e pratica. Portanto, se você deseja ser estimado pelo Senhor, preste atenção nas suas atitudes, porque é na prática. Aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu? Não, não é isso. É aquele que faz a minha vontade, disse o Senhor. Então é através das nossas atitudes, devendo sempre submeter as nossas decisões à palavra de Deus. Passou no teste da palavra de Deus? Pode continuar seguindo em frente. A palavra de Deus diz que não é desta forma, para e volta para trás. Se arrepende e volta. Então, a qualidade do nosso relacionamento com Deus, esta qualidade do relacionamento, depende inteiramente ou diretamente do grau da nossa submissão à palavra de Deus. Ouve a palavra, mas não pratica. Então, como é que eu vou ter relacionamento com o Senhor? É igual você manda 2, 3, 4, 5 mensagens para uma pessoa. Ela não responde, você continua mandando? Eu creio que não. Então, é a mesma coisa. Se eu não sou submisso à palavra do Senhor, dificilmente eu vou crescer no conhecimento e o relacionamento com Deus está interrompido. Então, esta qualidade do relacionamento com Deus é uma forma de medir a nossa intimidade com o Senhor, ou seja, a estima do Senhor para conosco. E se buscarmos em Deus, através do Senhor Jesus, buscarmos em Deus, através do Senhor Jesus, é o que os cristãos fazem, ou deveriam todos fazer, buscar a Deus através de Cristo Jesus, como fazemos na nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Então, se buscarmos em Deus, através de Cristo, o nosso agir com sincera humildade e com o coração contrito, se fizermos desta forma, com humildade e coração contrito, mas tudo isso vindo de Deus através do Senhor Jesus, certamente nós teremos a vida plena e verdadeira que vem do nosso Pai Celestial. Amém. Então, ser amado pelo Senhor, ser estimado. Então, minha irmã Maria comentou agora há pouco então, sobre Jesus. Então, Jesus não foi estimado pelos seus e na sua pátria, que está lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 54 ao 57, que eu vou ler. Mateus 13, 54 ao 57. Então, muitas vezes, aqueles que nós temos por membros da família ou familiares, porque família é uma coisa e familiares é diferente, sabemos disso. Então, esta palavra que está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, relatado no livro de Mateus, capítulo 13, 54 ao 57. E, chegando à sua pátria, Jesus, claro, ensinava-os na sinagoga deles. Então, ele foi na igreja deles. De sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Então, a irmã Maria disse com propriedade. Não? Então, não há nenhum de nós, mesmo o Senhor Jesus passou por isso. Então,
a honra que devemos à pessoa, devemos honrar as pessoas? Sim, honrar as pessoas. Não acima do Senhor, mas honrar as pessoas, sim. Mas muitos não são honrados como deveriam, e Jesus, então, não foi honrado em sua pátria e na sua casa, pelos seus familiares, talvez. Não estou dizendo família, mas familiares, da parte, evidentemente, de Maria. Então, ele não pôde realizar milagres ali por causa da incredulidade, da falta de fé dessas pessoas. O que realmente muitas vezes pode ser difícil, porque conheciam a ele como o filho de José, o que já não era, e também como o carpinteiro, que era o que ele então fazia junto com José. Mas então nós sabemos, muitas vezes nós sabemos valorizar objetos e coisas sem valor. O que damos valor, não há pecado nisso, de eu dar valor em determinadas coisas, mas eu não posso valorizar objetos muito melhor do que valorizar pessoas. Eu não posso trocar pessoas por objetos. Isso é um erro grave que muitas vezes algumas pessoas cometem, de valorizar mais coisas do que pessoas, objetos e tantas outras utensílios, ou filhos ou filhas. Claro que filhos e filhas são pessoas, é evidente, né? Mas aqueles que estão conosco no dia a dia, eu tenho que valorizar essas pessoas que estão conosco no nosso dia a dia, né? Por quê? Porque nós não devemos nos esquecer que Deus fala muito através daqueles que sempre estão ao nosso redor. Muitas vezes nós não ouvimos a palavra daquele nosso irmão que veio ao Evangelho antes que nós. Foi o que eu fiz com a minha irmã. Nunca gostava de ouvir o Evangelho, e ela já conhecia o Evangelho de muito antes do que eu. Então, eu fiz isso? Sim, eu fiz, por eu sou testemunha disso. Então, mas Deus falou muito através dela e através de outras pessoas que sempre estiveram com ela. E de tantos outros. Mas ela, e juntamente com outros, eu sei que oraram em nosso favor. Portanto, né, devemos valorizar aquelas pessoas que o Senhor, colocou ao nosso lado. Antes, eu disse que nós não devemos nos esquecer daquelas pessoas e valorizar aquelas pessoas que sempre estão ao nosso redor, mas muito mais aqueles que Deus colocou ao nosso lado, o que é bem melhor. Então vamos estimar e valorizar essas pérolas preciosas que Deus colocou ao nosso lado, para estarem conosco, para nos incentivar, para nos falar palavras de encorajamento, sim. Então, assim, se eu procurar estimar as pessoas e valorizar mais as pessoas do que o meu emprego, ou do que o meu isso, ou do que o meu, daquilo que eu chamo meu, não, né? Eu tenho que valorizar muito mais as pessoas que estão ao meu redor, principalmente daquelas que Deus colocou ao meu lado, e assim ele vai nos estimar muito mais. E para finalizar, vamos ler o versículo 15 do capítulo 57 do livro do profeta Isaías. Terminando aqui, desculpem uns minutinhos. Então, o que completa e fica muito importante, que diz assim, Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, nosso sublime e amado Deus, não? Que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Não tem versículo melhor para confirmar esta maravilhosa palavra do Senhor, de que
Ele habita na eternidade. Ele é santo e nós pecadores. Ele habita num alto e santo lugar. Ele é santo e onde ele habita é santo. E é um lugar altíssimo, onde não podemos chegar com este corpo mortal. Como também, aí vem o consolo importante da parte do Senhor, como também ele habita com o contrito, aquele arrependido genuinamente, aquele abatido de espírito, aquele simples de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, aquele contrito, não? Aquele abatido, aquele que não tem forças, ele vivifica, ele fortalece, ele levanta e ele edifica. E para vivificar o coração dos contritos, ou seja, aquele coração que está quase desfalecendo nos seus ânimos. É o Senhor que faz todas essas coisas. Por isso chegamos até aqui. Preciso óculos. Então, não nos esquecendo, próximo domingo, Santa Ceia do Senhor, e que possamos estar juntos. Mais uma vez, só aqui, para esses irmãos que estão vendo aqui próximos, então aqui opa. Ah, não, é aqui. Então, para os irmãos que estão ali vamos aqui, a irmã Luzinete, não aqui, então, desculpa, o irmão Melvin. Então, ficou aqui o nosso cartão, desculpem, vamos virar aqui. Ali era em japonês e aqui é em letras romanas. Então, agradecemos a Deus e vamos distribuir santinho por aí. E a publicação na revista que o irmão Melvin já foi privilegiado de receber. Esqueci de deixar para a irmã Maria, deixei... então, amém. Entreguei então para o irmão Haru Onamba. Então, essa semana, então, alguns podem lembrar-se da Semana Santa, o que foi a semana, então, que antecedeu ao sacrifício de Cristo Jesus. Desculpa, a semana que antecedeu a morte de Cristo Jesus. Então, foi a semana do sacrifício de Cristo Jesus. Então, na próxima semana temos a Santa Ceia e vamos, então, comentar este sacrifício e esta morte de Cristo Jesus em nosso favor, uma vez que se junta à Santa Ceia para também, evidentemente, contribuir para o entendimento da Santa Ceia do Senhor. Amém? Então, graças aos irmãos, a cada um de vocês que tem estado conosco, e continuo dependendo e carecendo das vossas orações. Amém. Vamos orar e despedir-nos em nome de Cristo Jesus. Desculpem mais uma vez. Ó Altíssimo e soberano Deus, maravilhoso e santo, Tu és o Deus Altíssimo, porque está sentado num alto trono, num lugar santo, porque Tu és santo. E nós sabemos que do Teu lugar santo, do Teu trono, o Senhor observa todos os moradores da terra. E o Senhor se alegra, o Senhor tem prazer naquele que é abatido de espírito. É aquele que tem um espírito e um coração voltados para a Tua palavra, inteiramente dependentes, reconhecendo que dependemos inteiramente de Ti. Continua a estar conosco em mais esta semana, que possamos estar reunidos aqui no próximo domingo, participando da Santa Ceia do Senhor, que o Senhor nos permita por Tua graça, misericórdia e favor. Continua a estar com o Teu povo, com os Teus filhos que não puderam estar aqui nesta noite, neste momento, e que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, no precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneça com todos nós, desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus o abençoe e guarde, no precioso e santo nome de Cristo Jesus. Agradeço a todos vocês que têm nos incentivado e nos encorajado com palavras
preciosas, no nome de Jesus. Amém.